Olá, eu sou o Guto e hoje eu vou falar sobre sleeves para board games, mais especificamente os recém-lançados sleeves da MeepleBR. Eu não possuo um canal de board games, mas eu vou gravar, quis fazer esse vídeo por conta de que eu procurei informações sobre esses sleeves que foram lançados e eu queria comprar e eu não encontrei. Então resolvi fazer uma espécie de um review deles para estar recomendando aí para quem está em dúvida se comprar ou não esse sleeve. Mas antes de falar deles especificamente, eu quero falar um pouco da minha visão de sleeves em geral, tá? Começando por usar ou não usar sleeves. O primeiro jogo que eu comprei foi um Ticket to Ride e eu joguei cerca de umas 50 partidas sem usar sleeves. E ele é um jogo que tem que embaralhar diversas vezes durante a partida. Isso fez com que ocorresse um pequeno desgaste nas cartas, mas ínfimo, tá? Eu vou tentar mostrar, mas é possível que vocês nem deem conta de que aqui existem uns pequenos defeitos, tá? Isso depois de umas 50 partidas, como eu falei, e hoje eu acredito que eu não vou chegar a 50 partidas com nenhum dos meus jogos, por conta da variedade que eu tenho à minha disposição e porque alguns jogos eu vou vender eles antes de atingir um número maior de partidas. Então eu entendo quem opta em não eslivar seus jogos, porque até atingir um desgaste que cause algum incômodo, serão muitas partidas, provavelmente o jogo não vai se desgastar tanto e talvez a pessoa não dê bola. Então, por que eu eslivo? Para o jogo ficar na condição de novo, para sempre, isso vai fazer com que eu tenha um valor de revenda maior e também isso vai me trazer uma satisfação muito grande, porque eu tenho um hobby dentro do hobby, que é de cuidar dos jogos. Eu tenho um prazer imenso de cuidar dos jogos. Então eu eslivo não só todas as cartas, como alguns tiles que, se ele tem que manusear bastante durante a partida, embaralhar, eu acabo eslivando também, como aqui uns tiles de mandato do Rising Sun. Tá? Ainda que do Rising Sun eu tenho aqui um exemplo de uns protetores que eu coloco aqui nos tiles, tá? Para proteger melhor. Isso é totalmente desnecessário, tá? É uma distração que eu tenho de cuidar dos meus jogos. Mas, então, repetindo, quem opta em não eslivar seus jogos, não julgo, porque eu realmente entendo que as cartas não vão chegar num nível de desgaste, mesmo que embaralhe bastante e jogue-se bastante partidas. Ainda falando sobre os cuidados com os jogos, uma outra coisa que eu faço é manter esse plástico aqui, o plástico original da caixa, ajuda muito para evitar aquelas quinas esbranquiçadas e desgaste da caixa em geral, você arrastando na prateleira, tá? Manuseando o jogo. Inclusive eu devo fazer um vídeo também ensinando isso aqui para quem ainda não faz em seus jogos. Tá, e daí você optou em eslivar o seu jogo, tá? Por que comprar um sleeve considerado um sleeve premium? Se você está eslivando para proteger seus jogos, qualquer sleeve vai servir, tá? O sleeve comum ele vai proteger os seus jogos contra o manuseio, tá? O fato de você manusear as cartas causa um mínimo desgaste, tá? Às vezes a mão suada ou aquela mão engordurada da pessoa que está comendo aquele amendoim enquanto está jogando o seu jogo. E o sleeve comum também vai proteger do embaralhamento, tá? O pessoal que faz essa variação do overhand, né? O overhand geralmente você só coloca blocos de carta. Eu costumo fazer essa variação que você coloca as cartas uma entre as outras assim e dá aquela forçadinha, tá? Então qualquer sleeve vai proteger a tua carta disso, a tua carta vai ficar em estado de nova durante todo o tempo que você estiver usando o sleeve, mesmo que seja o sleeve comum, tá? E por que eu me preocupo então em usar um sleeve de uma qualidade um pouco maior? Frescura, tá? Totalmente desnecessário. Um belo dia eu fui jogar o jogo de um amigo e eu fiquei fascinado assim com o sleeve, né? O toque era um sleeve muito mais firme, você sente a qualidade, parece que a carta, você sente que ela está melhor protegida. E eu perguntei, poxa cara, que sleeve é esse que você está usando? E era um sleeve da Redbox. É uma marca nacional. E eu perguntei, cara, onde que eu compro isso aí? Ele falou, cara, você não compra porque está fora de linha, não está se produzindo mais. E ficou, acho que até mais de um ano sem ter sleeves da Redbox à venda. E quando voltou, eu comprei e troquei os sleeves de todos os meus jogos. Preciosismo, conforme eu falei, para proteção não é necessário, tá? Eu só gosto deles por causa disso que eu falei. O toque, ele é um sleeve mais grosso que o sleeve comum, tá?
E você realmente sente que essa carta está mais protegida e o toque dele é o que a gente chama no nosso grupo de sensação tátil, tá? Preciosismo, não é necessário, não vai aumentar a proteção das cartas, tá? Mas eu gosto bastante. E aí, então, chegando nos livros da MeepleBR que foram lançados, eu queria saber se ele era tão bom quanto o Redbox, tá? Aí, ainda falando dos livros nacionais. E, cara, ele é igual. É a mesma coisa. Para mim, acho que eles foram produzidos no mesmo lugar e só foram para pacotes diferentes. O que diferencia eles é o pacote, tá? Eles têm o mesmo toque, a mesma qualidade, a mesma rigidez. Tá? Algumas pessoas reclamam do Redbox por ele ser tão firme, tão rígido, que quando você vai embaralhar, o pessoal fala que rasga, tá? Aqui na boca ele abre o sleeve, tá? Ou mesmo na hora de deslivar a carta, se você pôr a carta e travar, ela vai rasgar. Eu nunca passei por isso, a não ser com o jogo do Power Grid, que a carta é totalmente quadrada e às vezes eu perco a orientação. Então se uma carta acaba ficando para cima, eu venho embaralhar e ela entra, realmente rasga. Mas as outras cartas que a largura é diferente da altura e eu consigo manter a orientação, eu nunca tive esse problema de rasgar a carta com o sleeve da Redbox. Mas agora o sleeve da MeepleBR virou uma opção para mim, porque é exatamente a mesma qualidade, tá? Para não falar que não existe diferença nenhuma, tá? Sendo que no toque eu não percebo, ao embaralhar eu não percebo, eu notei que o sleeve da MeepleBR deixa um volume infimamente maior, mas como falei, isso para mim não representa diferença na qualidade, tá? Uma coisa que eu gosto da Redbox é que ela usa essas cores para diferenciar os tamanhos, tá? E são as mesmas cores que meio padrão de mercado, a Fantasy Flight também usa essas cores, né? O roxinho pro Euro, o verde pro americano, o azulzinho pro Quimera. E isso me agrada. Enquanto os da MeepleBR, tá? Ó, esse aqui é o Euro, esse aqui é o americano, esse aqui é o Quimera. A embalagem é toda igual. Isso não vai fazer diferença alguma, porque a embalagem é a primeira coisa que você vai jogar fora depois de você levar seu jogo, tá? Mas para mim a diferença deles hoje seria só na embalagem de um ou de outro e essa levíssima diferença no volume de cartas, levíssima. E quando eu entrei no site para comprar os sleeves da MeepleBR para experimentar e trazer essas informações, eu resolvi comprar para experimentar também o sleeve Premium da MeepleVirus, tá? Que é essa embalagem aqui. Mas antes de falar do sleeve Premium da MeepleVirus, eu quero falar de uma outra marca que é a Fantasy Fly. A Fantasy Fly, para mim, é o sleeve de maior qualidade que eu tive contato. Tá? Se existe sleeve melhor, eu ainda não vi. Tá? E qual que é a diferença dele em relação às demais marcas nacionais? Ele é um plástico mais grosso que o sleeve comum. Na verdade, eu sinto que o plástico dele é até mais grosso que o Redbox e o MeepleBR. Mas ele não tem a mesma rigidez que os dois têm, tá? Ele é ligeiramente mais maleável. Então, para mim, ele traz a mesma sensação de segurança pela espessura do plástico, mas eu acredito que quem tem esse problema de corte do sleeve Redbox, que talvez vá ter também esse problema com o MeepleBR, não vai ter esse problema com o Fantasy Fly, por causa que ele não é tão rígido assim, mas ele me dá essa mesma impressão de proteção das cartas, tá? E ele, para embaralhar, ele desliza bem mais, tá? O sleeve da Redbox da MeepleBR parece aquela sola de tênis novo que faz atrito com o chão quando você embaralha, tá? É ínfimo, tá? Você consegue embaralhar ele tão bem quanto, só que realmente o da Fantasy Fly, ele realmente desliza melhor, tá? Até assim no toque ele desliza bem mais. E a diferença do sleeve da Fantasy Fly com os outros nacionais está no tamanho, tá? Os sleeves nacionais, eles são bem justos aqui em cima, tá? Enquanto o da Fantasy Fly, ele tem essa sobra. Isso acontece porque alguns jogos de fora do Brasil, ele tem essa diferença do tamanho de carta, tá? Então, aqui até trouxe aqui um exemplo. Esse aqui é um sleeve padrão americano, nacional, e, cara, eu vou ter que chegar muito perto, tá? Me incomodava o fato de que a carta fica um tequinho de nada para fora do sleeve. E aí eu tenho que comprar os sleeves da Fantasy Fly, inclusive o jogo é da Fantasy Fly, eu acho que ela faz as cartas ligeiramente maiores,
e aí faz o sleeve maior para caber. Sim, o sleeve Fantasy Fly para mim é a perfeição do sleeve, inclusive o volume dele, do baralho, ele fica menor que o volume das marcas nacionais, acho que ele fica do mesmo tamanho da Redbox, igual eu falei, a MeepleBR fica um volume ligeiramente maior. E para mim, o sleeve da versão Premium da MeepleVirus tá no mesmo patamar da Fantasy Fly. Eu não esperava por isso quando comprei, foi uma surpresa enorme. A MeepleVirus, a linha comum dela é um sleeve comum, tá? Não me agrada tanto nessa questão de firmeza e tudo mais, mas protege suas cartas normalmente. E ela melhorou muito quando lançou a linha Blue Core, realmente é de uma qualidade superior à linha comum. A linha Blue Core tem essa característica de quando tá o pacote todo junto, ele fica azuladinho, tá? Enquanto das outras marcas ele fica esbranquiçadinho. Isso porque o sleeve não vai ficar azul, tá? É só quando realmente está todo um volume grande junto. Mas ele realmente não vai ser tão transparente quanto das outras marcas nacionais, tá? Ele é ligeiramente mais opaco. Cara, talvez vocês não consigam enxergar daí pela câmera, tá? É uma coisa que para mim não incomoda, tá? É uma característica, tem pessoas que talvez não gostem de ser mais opaco. Mas a linha Blue Core, né, apesar dessa característica, ela é uma linha superior à linha comum deles. E essa linha Premium realmente veio numa qualidade ainda superior. Então, comparando ele ao Fantasy Fly, a gramatura do plástico parece a mesma, tá? O toque é o mesmo. Ele também tem essa característica de deslizar melhor quando embaralhado. Ele tem essa maior maleabilidade que o Fantasy Fly também tem. Mas como os outros sleeves nacionais, tá? A carta vai ficar mais justa, talvez que dê pra ver melhor, tá? Se comparado com o da Fantasy Fly, que sobra mais um pouco. Mas no mais, para mim, eu acredito, ele foi o que mais me agradou dos nacionais. Problema, ele não tem todos os tamanhos, tá? Para não falar que ele tem só no padrão, eu até hoje só tinha visto o padrão à venda, mas para fazer o vídeo eu fui dar uma pesquisada e encontrei o tamanho tarô dele também, na versão Premium. Mas os outros tamanhos de sleeves eu não encontrei. Isso pode atrapalhar principalmente um lojista ou um dono de luderia que não quer ficar caçando diferentes marcas para eslivar os seus jogos, tá? Ele quer fazer um pedido grande até para ter um desconto. Então o problema hoje do MeepleVirus pode ser que incomodar com o volume das cartas. O volume de cartas fica maior que as outras marcas do mercado. Essa opacidade, que a mim não incomoda nem um pouco. E a questão só mesmo de não ter essa variedade muito grande, tá? Praticamente só o padrão que você vai encontrar à venda. E o mercado brasileiro está muito bem servido, com todas as opções. Igual eu falei, não precisa comprar um sleeve premium, tá? O sleeve comum vai proteger também suas cartas, mas se existe oferta é porque tem demanda, tá? E as empresas produzem porque tem pessoas que gostam dessa sensação tátil, dessa estética, tá? Desse acabamento muito melhor. Eu sou uma dessas pessoas que vai atrás desses sleeves. Fiquei muito contente com a qualidade que veio os sleeves da MeepleBR, tá? Exatamente idênticos ao da Redbox. E tive essa surpresa muito boa com a linha Premium da MeepleVirus. Problema só que a gente não tem todos os tamanhos disponíveis. Espero que essas informações sejam úteis a vocês de alguma forma e boas compras e protejam seus jogos.